Olá, meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais aqui nesse nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo hoje para falar de um assunto que eu reputo ser bastante interessante. O nome do vídeo é Uma Orientação aos Pais Espíritas. Esse material eu colhi em dois livros que eu ganhei da minha filha, ela comprou no sebo. A autora é Dora Encontre. Um livro chama Educação na Nova Era, editora Comênios, em São Paulo, 1998. O outro livro chama-se A Educação segundo o Espiritismo. Também a edição é em São Paulo. A edição foi feita pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1997. O assunto é muito interessante. Eu li os livros, fiz uma resenha dos livros. Depois disso, eu fiz um questionário. Em cima desse questionário, então, eu elaborei 25 itens para poder abordar o assunto. Um assunto que é importante para os pais espíritas saberem e para outros pais mais abertos de mente que possam se interessar pelo assunto, mesmo ele tendo o enfoque espírita. Esse, eu começo assim, dizendo assim: espiritismo. Como esconder esse tesouro das crianças? Como não livrá-las do medo, da dor e da morte? Como? Ensinar-lhes que o Espiritismo não é um amontoado de dogmas nos quais se deva acreditar cegamente. Que o Espiritismo é um modo de enxergar a vida, com respostas de natureza científica, filosófica e moral. Esse é o Espiritismo. Que tira as dúvidas existentes na criatura, qualquer que seja a idade da criatura. Aliás, as crianças têm maior facilidade, não têm posições antagônicas imediatas para esse assunto, então melhor compreendem a questão, perguntadeiras que elas são, mais e mais elas se aprofundam no assunto, né? O Espiritismo é uma doutrina libertadora. Então, como? Como esconder, então, esse tesouro das crianças? Especialmente nós, os pais espíritas. Especialmente nós. Os filhos educandos, eles são espíritos imortais. E a tarefa educativa dos pais deve atuar na consciência espiritual desses espíritos. Nós aprendemos na doutrina que os homens mais não são do que aqueles espíritos que reencarnaram, e que os espíritos mais não são do que aqueles que foram homens na terra. Então, os espíritos educandos são sim esses seres imortais, é, necessitados de receber por parte dos pais uma tarefa educativa. Há que se considerar também que, enquanto encarnado na terra, o espírito ele passa por diversas fases vitais. É natural, no crescimento, no aspecto de saúde, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual. Isso é muito natural, né? E quanto mais evoluído a criatura for espiritualmente, mais essa criatura transcende as características próprias dessa fase. Ou seja, mais força espiritual ele tem para superar as dificuldades dessa fase, ou ainda mostra o melhor de cada uma delas. Então é importante que os pais colaborem para espiritualizar os seus filhos, a fim de que eles próprios superem as várias dificuldades que a vida oferece, natural que é, no planeta de provas e expiações no qual ainda residimos, com o qual ainda vibramos. A observação pelo convívio da parte dos pais, né? A observação pelo convívio será o indicativo para os pais de quem são seus filhos. O pai começa a identificar, receber um indicativo de quem são os seus filhos, que espíritos são esses. Uma alma adiantada, enquanto criança, ela revela em grau elevado a doçura, a, a delicadeza, bons sentimentos, né? Sinceridade. Coisa comum, aliás, a maioria das crianças, as crianças até os 7 anos, são tudo isso, independente de serem filhos de espíritas ou não, de terem crença ou não, independente das características espirituais da própria criança, até os 7 anos elas são bastante acessíveis a essas qualidades, não é? Delicadeza, bondade, doçura, enfim. Já uma alma atrasada, aí, já uma alma atrasada, pode até contrariar as características infantis,
revelando brutalidade e sentimentos perversos desde muito cedo. Mas isso, porém, é muito raro. É muito raro. No curso da nossa fala, nós nos explicaremos nesse sentido. Para educar os filhos, porém, para educar os filhos, os pais espíritas precisam primeiro buscar a própria melhoria pela autoeducação, a reforma íntima de que tanto se fala na doutrina espírita, ter uma relação com os filhos de espírito para espírito, olhar nos olhos dos filhos e enxergar por trás deles o espírito que anima aquele corpo. Então, uma relação de espírito para espírito, de interior para interior. Isso é necessário. Os pais devem cultivar as virtudes morais necessárias, naturalmente, e ensinar pela didática do exemplo, o exemplo que arrasta. Os pais devem manter, estou falando dos pais espíritas, hein? Uma orientação aos pais espíritas, segundo o Dora Encontre. Os pais devem manter sua com a qual eu concordo, claro, senão não estaria fazendo vídeo, né? Os pais devem manter sua autoridade moral nas funções que lhe foi confiada pela lei divina. Pois cedo ou tarde, exercerá influência, essa sua autoridade moral, exercerá influência nas consciências dos seus filhos, ainda em formação. A autoridade moral não se impõe, conquista-se no lastro de uma vida devotada à família e a ideais nobres. Interessante, né? Autoridade moral, o sujeito não impõe, absolutamente não tem como impor, né? Ela é conquistada no lastro de uma vida digna, devotada à família e aos ideais mais nobres. Para se realizar uma obra educativa e eficaz, né? E eficaz junto aos filhos, a fé fundamentada, refletida e sincera em Deus e o amor ao próximo são indispensáveis, pois a confiança no desenvolvimento espiritual e humano desabrocha, ela como que desabrocha, com muito mais coerência naquele que identifica a divindade intrínseca das criaturas e que a enxerga nos filhos. Essa é a visão que o pai deve desenvolver na questão da sua autoeducação e no exercício da sua autoridade moral. Pais equilibrados, eles têm sentimentos profundos, são também sensíveis ao sofrimento alheio, extralar, né? Fora das paredes do seu lar. Choram e riem, são humanos em toda dimensão e, em relação aos filhos, sabem melhor analisar suas tendências, perceber seus impulsos e sentimentos para dar a orientação certa no momento oportuno e de maneira adequada. Então, a escola ensina, quem educa são os pais. Nesse convívio com os filhos, então, os pais têm maior capacidade de analisar as tendências dos seus filhos, observar que impulsos movem aquele espírito agora encarnado, aquela alma, né? Para então dar uma orientação certa, no momento oportuno e de maneira adequada. A gente lê as obras do Chico Xavier, nem vou narrar a história aqui porque vai ficar muito longo o livro, mas o livro não, o vídeo. Mas a gente vê essas histórias que o Chico Xavier conta, as orientações do Emmanuel em relação à educação. A gente observa que a educação no lar é fundamental para a manutenção da família e a coerência na evolução espiritual de todos nós. Pela autoeducação, os pais passam a estender o seu olhar para além dos muros do próprio lar, conforme eu disse ainda há pouco, né? Para além do próprio lar. Eles se ligam no interesse pelo ser humano em geral e ao próximo em particular. Os pais, com essa condição, eles observam se são os seus filhos a má companhia dos colegas dele, para poder melhor educar os seus próprios filhos. E conseguem ver nos colegas dos seus filhos as qualidades e os defeitos que ele tem para preveni-los a todos em relação a isso, exaltando as qualidades e procurando corrigir os erros nessa convivência extramuros. São mais capazes de ouvir, de observar o comportamento alheio, de analisar as relações humanas e as reações também, as reações com vistas a prestar o socorro educativo, espiritual
necessário. Quando eu falo sobre esse assunto assim, eu fico me lembrando de uma série de coisas que a gente viu no centro espírita com relação aos amigos dos nossos pais, que tantas vezes nos corrigiram, mesmo não sendo os nossos pais, mas bons pais que eram, eles nos corrigiam também. Me lembro eu particularmente de ações assim, do amigo Mateus, por exemplo, que muito ajudou os meus pais na educação dos filhos dos meus pais, entre eles eu. Esta capacidade de observação, porém, ela deve ser empregada com tolerância, com bondade, com verdadeiro interesse no bem do outro. Senão também não tem sentido, né? Seria cruel se não fosse assim. O conhecimento do outro, que a observação faculta, ele deve ser tratado com o máximo respeito e reverência pela liberdade, especialmente dos filhos, no reduto doméstico, tanto quanto em relação aos demais educandos da humanidade. Veja que esse conjunto de autoeducação exige realmente a autoeducação da criatura para poder absorver todo esse comportamento e exercitar esse comportamento em relação aos filhos educandos e aos outros além muros do próprio lar. Elas vão permitir que elas vão identificar fraquezas para o necessário trabalho de correção, bem como identificar também virtudes inibidas para despertá-las. Quantas vezes a gente não sabe de pais que orientam os filhos nessa ou naquela profissão, não porque querem que o filho tenha essa ou aquela profissão, mas porque percebem na criatura essa condição de ser um bom profissional nessa ou naquela profissão. Repetir por 3 vezes essa expressão. Porque é aquela qualidade que o filho tem, aquela aptidão que o filho tem, aquele dom natural, no caso em relação a uma profissão, que os pais percebem. E às vezes não são nem os pais que percebem, são os amigos dos pais que percebem essa questão e acabam encaminhando por tabela, né, o socorro ao seu irmão extralar. A capacidade de observação para o bem exige, portanto, que a pessoa seja discreta, cuidadosa, caridosa e boa. Discreta, cuidadosa, caridosa e boa. Isso é importante. É importante porque é uma reprodução do dar com a direita sem que a esquerda veja, sem censura, com bondade. O exercício efetivo da caridade. Há de se observar que espiritualmente, não intelectualmente, muitos pais são inferiores a seus filhos, né? Muitos pais são inferiores a seus filhos e devem trabalhar para diminuir essa diferença. Veja só, o pai no exercício da autoeducação, reconhecendo que espiritualmente ele é inferior ao seu filho, ele deve trabalhar bastante para poder, então, diminuir essa diferença. Estou falando de diferença espiritual, não de diferença intelectual. Às vezes o sujeito é muito culto, intelectualmente falando, mas espiritualmente está muito distante, inclusive do próprio filho. Então ele deve trabalhar bastante para diminuir essa diferença. Reconhecer a superioridade espiritual do filho, educando, quando houver, mas não deixar de lado, não, nem por isso deixar de lado seus deveres junto a eles, né? Junto aos filhos ou ao filho, especialmente superior a ele espiritualmente, para que ele a direcione e permaneça no bem, para que o filho direcione essa sua condição espiritual e permaneça no bem, ressalvando que filhos espiritualmente superiores aos pais não dispensam guias. A Dora Encontro diz isso, o Espírito Emmanuel diz a mesma coisa, né? Mesmo que o filho seja espiritualmente superior aos pais, ele não dispensa o guia que no caso necessário é o próprio pai, a própria mãe, os pais, né? Os pais então têm o dever de guiar seus filhos, lembrando que se a paciência é a virtude necessária ao educador comum, ela deve existir, ela é indispensável aos pais. Então, se o educador comum, o professor, por exemplo, ele tem que ter paciência, ele tem que ter essa virtude bem aflorada, em relação aos pais, então, essa necessidade é muito maior. Paciência para ensinar. Importante a paciência para ensinar, para exemplificar, para repetir, para esperar a frutificação, para aguardar o ritmo e a vontade livre de cada filho.
persistindo sempre, não desistindo jamais. Não se está falando aqui em conivência com a má vontade do filho, né? Quando fala que é para esperar que o filho se dê a melhora em relação à sua própria vontade, não se está falando aqui em conivência com a má vontade dos filhos, não, viu? Em aprender, e menos ainda em relaxamento ou negligência dos deveres maternos e paternos. É aquela presença constante dos pais em relação aos filhos, que cuidam de tudo, né? Cuidam de tudo, não no sentido de tolher os filhos de crescer, de ter opinião própria, ter liberdade, enfim, mas cuidam de tudo no sentido da educação paterna. Falamos sempre, naturalmente, na esperativa daquele que semeia valores, exemplifica com a própria ação e que convida, então, convida, alerta, espera, conquistando a vontade dos filhos pela razão e pelo amor. Sempre no curso do tempo, o tempo, como dizia meu pai, que é o ministro de Deus. Os pais vão ter, então, firmeza e energia. Firmeza e energia. Vire Jesus, né? A Dora encontra e cita Jesus, vire Jesus, como ele soma milênios sem fim, em autoridade moral, equilíbrio, lucidez espiritual, paciência, firmeza, energia, para com todos nós. Muito maior do que a gente possa imaginar ou do que a força dessas palavras representem para nós. Né? Muito maior. Seus irmãos e filhos do coração. Nós somos irmãos de Jesus e seus filhos do coração. Há que se fazer como ele, então, nos recomendou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pois não se pode amar a Deus não amando o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Conviver, pois é preciso. Assim a fase da vida dos filhos mais favorável, isso aprendi com meu pai, a fase da vida mais favorável para que os filhos, para que os pais imprimam nos filhos, na personalidade dos filhos, qualidades novas e incentive aquelas que eles já possuam, é aquela entre a concepção e os 7 anos de idade. Entre a concepção e os 7 anos de idade. Né? Mas o meu pai também ia mais além, né? Ele dizia que muito antes da concepção, quando os pais percebem aquela necessidade de ser filhos, de ter filhos, de constituir uma família, quando ainda se encontram apenas na condição de casal, isso indica a proximidade e a necessidade do desenvolvimento da família. E desde ali, então, o espírito no mundo espiritual observa o lar do qual fará parte e observa os pais. Então, desde ali, precisa educar a criança, né? Bem antes da concepção até. Em relação à primeira infância, a primeira infância é a fase na qual os filhos precisam da proteção dos pais, devido ao processo de adormecimento natural, porque passou para que se efetivasse o reencarne a partir da concepção. Então, aí sim, a partir da concepção, uma espécie de adormecimento temporário da sua razão, um adormecimento temporário da sua razão. Essa é a expressão que a Dora Encontre usa. Lembremos, porém, que em sua maioria absoluta, as crianças que são delinquentes, né? O são por sua própria ingenuidade e confiança. São vítimas do ambiente corrompido em que se encontram. Lembra lá atrás, quando eu disse que as crianças são doces, que elas são amigáveis? Elas raramente são diferentes disso. Raramente, sendo filhos de espíritas ou não. Dificilmente uma criança se manifesta essa sua grosseria, né? Uma tal grosseria. Então, nós precisamos lembrar disso. Em sua maioria absoluta, as crianças que são delinquentes o são por sua própria ingenuidade e confiança. São vítimas do ambiente corrompido em que se encontram, ambientes que abundam em nossos dias pela influência dos meios, especialmente dos meios de comunicação e de tudo que encurte o período da infância,
especialmente trabalhando o amadurecimento em todos os sentidos da criança incompatíveis com a idade na qual se encontram, colocando-as em contato precoce com vícios, paixões, violências, com a sexualidade, enfim. Então, as crianças, quando quando se tornam delinquentes, elas o são naturalmente pela influência do meio do qual os pais têm, então, responsabilidades. Então, ver o que o filho assiste na televisão, se é que alguém ainda assiste televisão, ver o que os filhos assistem no computador, no celular, né? E orientar nesse sentido. Raríssimos são os casos, então, de espíritos atrasados e que precocemente denotam por si, sem a influência direta do meio, essa sua característica inferior, em atitude de agressividade e perversidade. Acontece, mas é muito muito raro acontecer. Aliás, vale ressaltar que a criança, desde o ventre materno, ela sofre as influências não só dos pais, mas também a influência dos familiares e até mesmo do país no qual ela reencarnou ou onde vai reencarnar. Assim, sua educação pode e deve começar antes mesmo dele reencarnar. Aí é aquilo que meu pai ensinou lá atrás, né? Antes mesmo dele reencarnar, devendo seus pais e familiares criar uma atmosfera saudável no ambiente doméstico, ao seu nascimento e aos seus primeiros anos de vida. Então, a concórdia dos pais, dos avós, dos que serão tios, os primos, todo aquele ambiente que participa do ambiente doméstico no qual o espírito vai reencarnar, ainda que de vez em quando o façam, deve nutrir no lar uma aura de receptividade, de afetividade, de aconchego para aquele que irá reencarnar, a fim de que ele então possa sentir-se seguro ao reencarnar naquele ambiente doméstico, desde o mundo espiritual. Qualquer que seja a natureza do espírito reencarnante, então, ele leva, ou levará, né, por toda a vida, as marcas que absorveu fluidicamente do meio e na memória os exemplos apercebidos, imitando palavras e gestos dos que lhe eram mais próximos. A gente observa nas crianças, um dia desse eu estava observando do meu neto, que ele tem os mesmos trejeitos do meu filho, que é pai dele, né? Tem os mesmos trejeitos, a mesma maneira de andar e de gesticular, e eu estava achando estava pensando justamente nisso, né? Que os filhos acabam levando dos pais para a vida toda os trejeitos, né? Em alguns comportamentos, esse meu neto, falando dele propriamente, ele tem o jeitão da mãe dele, o jeito da mãe dele, especialmente em relação à comida, por exemplo, né? Ele tem o jeito da mãe dele, os gostos da mãe dele. Isso é muito interessante. Então, qualquer que seja a natureza do espírito, ele então vai levar para a vida toda as marcas que absorveu fluidicamente e no convívio, já reencarnado, no convívio com os próprios pais. Então, a responsabilidade nossa não é pequena, não é? Ele terá sempre uma marca da família em que cresceu e do ambiente onde se desenvolveu. E aí, então, a necessidade de afastarmos dessas crianças, os nossos filhos, o máximo possível as más influências, esforçando-nos para sermos nós próprios o melhor exemplo. Cabe ainda observar também que as crianças, e mesmo entre os nossos filhos, falando das crianças de uma maneira geral, incluindo os nossos filhos, que em questão de afetividade, eles são diferentes entre si. Nós observamos isso, quem tem mais de um filho, observa isso, né? Que as crianças têm uma diferença entre si. Porque nossos filhos na infância, eles passam por um processo de reconstrução da razão, pela convivência com o meio e com as pessoas, através de uma nova vestimenta física, o corpo humano, né? Uma nova vestimenta física é do corpo humano que nós estamos falando. Eles, em regra, se comunicam com as pessoas e o meio, principalmente
pela afetividade que exulta em também receber. Então a gente percebe que tem crianças, nós vamos ver isso no próximo vídeo que eu já estou trabalhando nele, que as crianças têm realmente diferente manifestação de afetividade e necessidade de afetividade também. O Brasil, que é de origem latina, um país assim multicultural, fala de nós aqui do Brasil, né? Porque o país também influencia a encarnação do Espírito. A vibração do país influencia na encarnação do Espírito, a vibração do povo. Então, o Brasil, que é de origem latina, um país multicultural, não oferece nenhum empecilho às manifestações afetivas entre as pessoas. O brasileiro se beija, se abraça, aperta a mão, encosta um no outro para conversar, fica cutucando o outro na hora de estar contando um assunto qualquer e fica cutucando o braço do outro, né? Então, o Brasil não oferece nenhum problema nessa questão de manifestação da afetividade. Diferentemente, porém, outras culturas impõem esse distanciamento físico, afetivo, emocional, torna as pessoas frias e sisudas. Então, o estrangeiro que vem para o Brasil até encara muitas vezes de forma maliciosa o fato de um amigo se encontrar com outro amigo, com outra amiga ou com outro amigo, dar um abraço, dar um beijo na face, de cumprimentar efusivamente. Estranham bastante isso e se colocam de lado, sim. Comigo não, né? Em razão da cultura na qual se desenvolveu. E nós observamos isso na nossa casa, com os nossos filhos, que são migrantes de outras culturas, muitas vezes, e que no nosso lar não correspondem tanto a essa afetividade, tem assim um natural distanciamento, não gostam de ser tocados, não gostam de um carinho, não gostam de um abraço. E no vinho já é assim, porque está muito ligado ainda à cultura da qual migrou para a cultura brasileira. Os pais observadores e cautelosos, então, eles devem aferir essas disposições em seus filhos em relação à afetividade, posto que esse possa ser, então, um espírito oriundo de outra cultura, na qual a afetividade é tolhida, né? Ela não é externada, né? E precisam desenvolver essa parte na sua educação para viver livremente a lei de amor, conforme exalta o Cristo Jesus. Então, essa mensagem dirigida aos pais espíritas fala-nos bastante de perto em razão da nossa crença da imortalidade do espírito, da multiplicidade das encarnações nas sucessivas vidas, né? Da existência imortal de cada um de nós e da necessidade de tudo aprender e apreender, como dizia o apóstolo Paulo, né? Eu posso e devo conhecer de tudo e reter o que é bom. A afetividade é sempre boa, ela sempre aproxima as pessoas. E para encerrar, põe aí o seu gostei, se você gostou. Se não gostou, põe não gostei. E se gostou ou não gostou e não quer pôr nada, não ponha nada, não tem problema. Mas uma coisa seria importante, você comentar. Comentar para que nós possamos aprender também do conhecimento que você tem sobre esse assunto. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a fim de que elas também, especialmente os espíritas, né, possam despertar para isso, como nós temos despertado na leitura desse assunto que hoje eu estou expondo nos livros que eu li lá. Vem muito ao encontro das orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos laços de família, do respeito que os filhos devem aos pais, da responsabilidade pelas quais os pais estão tomados em relação aos seus filhos, do parentesco espiritual e do parentesco material, né? Isso é muito importante. E vamos adiante.